Ciro Conte, saúde e longevidade. Agora 7h30 aqui em Cuiabá, na capital de todos os mato-grossenses. Nesta sexta-feira, 23 de junho de 2023, está entrando no ar o programa Saúde e Longevidade, né? Hoje com um tema importantíssimo, harmonização corporal, riscos e benefícios. Já se encontra aqui Dr. Gabriel Felski. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, professor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Conte do Estado de Mato Grosso, né? Estamos aqui então para falar sobre um tema bastante em voga, né? E contamos com a ilustre e brilhante presença da doutora Débora Ormond. Pois é, doutora, eu estava com saudade. Quanto tempo? Pois é, né? Ainda bem que está de volta. Seja bem-vinda, doutora Débora. Obrigada à Rádio Conte, obrigada aos nossos ouvintes. Estou de volta, um tema bem bacana. E eu espero que os nossos ouvintes contribuam com perguntas, né? Que o objetivo desse programa é isso. Exatamente. É o nosso telefone de sempre, né? O 981. Não, eu ia falar, o Luiz está colocando ele ali na tela, né? O 981-44-1037. E você que vai mandar a pergunta, não deixa para mandar lá no finalzinho do programa, que muitas vezes a gente está falando aqui e o tempo que a gente tem para concluir não dá para te responder depois, né? Manda já as suas dúvidas, não importa se vai mandando aqui que a gente vai respondendo, né? E se encontra aqui também Juliana Mundel, permanece aqui com a gente. Falando em harmonização corporal, doutora Débora, a gente vive um modismo ou não? Faz parte do processo da evolução humana, tanta gente utilizando tantos métodos e tantos meios para tentar rejuvenescer, ficar mais bonito. O que vocês enfrentam no dia a dia? Trabalhar com a expectativa, porque nós estamos vivendo um mundo um pouco de ficção também, né? Então os influencers, as pessoas vendem uma imagem, muitas vezes, que não é compatível com a realidade daquela pessoa que busca a melhora corporal, por exemplo, já que é o tema, né? Sim. Então eles veem, eu quero o bumbum de fulano, eu quero, sabe? É verdade. Uhum. Eu quero ter aquele ombro, sabe? Uhum. De fulano de tal, alguém, evidentemente, em evidência, né? Por detrás dos bastidores, e a gente tenta falar, olha, sua estrutura óssea não dá para fazer isso e tal. Então, é um mundo um pouco de ilusões. A gente precisa trabalhar a expectativa do paciente. Eu acho que com o Gabriel é até muito mais... Sem dúvida. Essa questão da expectativa do paciente é que talvez seja o mais trabalhoso, até o mais. calcanhar de Aquiles. Até mais do que a parte técnica, a parte cirúrgica, né, da cirurgia plástica, da dermatologia. Eu queria saber o que é e quais são os procedimentos que estão inclusos na harmonização corporal. Eu posso falar do ponto de vista dermatológico, que são procedimentos minimamente invasivos, né? Sim. Então, assim, a harmonização corporal é aquilo que o paciente tenta buscar a simetria, tentar melhorar algum incômodo, algum ponto nele que ele não está satisfeito. Depois nós vamos falar da dismorfofobia, que é uma coisa mais, né? Isso aí nós vamos falar também sobre isso. Mas envolve camadas, eu vou falar assim. Gordura localizada, celulite, pelos em alguma área. Nosso amigo, por exemplo, tem muitos pelos nos braços. E tem mulheres... Tem hoje em gente dia, que quer tirar. Que quer tirar, porque tomam testosterona para ficar mais forte, ganhar músculo. Então, assim, envolve tecnologias para tratar, envolve produtos injetáveis, né? Para o aumento tanto de massa muscular, existe isso, né? Equipamentos que aumentam também o tônus e dá uma hipertrofia muscular. Então, assim, o universo é amplo. Por isso que precisa de um acompanhamento médico, porque nem tudo que se tem o paciente precisa e nem tudo que se tem o paciente tem condições financeiras de fazer. E quem faz esses tratamentos é só o médico dermatologista e cirurgião plástico ou, por exemplo, como no caso da harmonização facial, que tem dentistas que fazem? Isso aí... Na verdade, assim, o tema é corporal, né? Mas facial é uma coisa que
Não, eu quero saber se a harmonização corporal é dermatologistas e eu trabalho, por exemplo, em parcerias. A gente trabalha com fisioterapeuta, com esteticista, que a gente que eles têm formação, né, para isso, desde que tenha o gerenciamento de um médico. Entendi. No caso de um problema, uma queimadura numa pele, por exemplo, né? Então, assim, no meu ponto de vista, produtos injetáveis cabe ao médico, principalmente tanto facial quanto corporal. Mas isso é uma outra polêmica, né? Agora, aparelhos como radiofrequência, ultrassom, campo magnético, são equipamentos que o fisioterapeuta sabe trabalhar bem, né? Ele tem treinamento para isso. Entendi. Tem uns negócios loucos que a gente vê aí de vez em quando no site, né? Alguém injetou cimento líquido. É verdade. O que leva uma pessoa... Será que não dá pra gente dimensionar Ele não estudou nada de química, né? Nem no ensino básico. Vai tocar cimento. A gente já viu vários casos. Muito comum, por exemplo, é silicone industrial. Silicone usado para passar em pneu de carro, para fazer o pneu do carro brilhar. Isso é muito comum você ver que algumas pessoas injetam no glúteo, na mama. Sim. E a gente já viu muitas complicações com necrose. Ele é tóxico, né, primeiro? É tóxico, não é feito para aquilo, é contaminado. O objetivo não é médico, mas a gente vê muitos casos. Interessante. Por que existem tantos casos, né? Provavelmente porque alguém injetou e essa pessoa não deu problema, aí injeta mais uns 10, os outros 9 dão. Então a gente vê muita complicação desse tipo de coisa. Então é interessante que você faça esse tipo de procedimento com um médico e com um médico especialista. É perigoso. Eu já vi muita necrose, infecção generalizada, óbito, assim, casos catastróficos devido a esse tipo. Eles chamam bombar. Não sei se você já ouviu esse termo. Já. Eles usam. Doutor, o senhor bomba também e tal? Que eles perguntam se você injeta. Eu pensei que bombar era aplicar testosterona. Não, eles falam bombar e injetar esses produtos. Né? E eu também já ouvi falar o termo bombar, eu ouvi, mas era nesse sentido. Eu tinha pensado. Por incrível que pareça, isso que o professor falou, injetar cimento, eles injetam também. Nossa, é uma coisa assim que não tem como pensar como alguém pode se sujeitar a isso e alguém fazer, né? Sim. Eu acho que assim, realidade. No YouTube, se você colocar lá, tem tudo que você imaginar. Se você quiser aplicar uma dose de tal medicamento, você acha. Aquilo está errado. Sim. Né? Muitas vezes até um artista. Hoje de manhã eu estava vindo aqui e estava uma artista falando de skincare. Assim, sabe? Eu olhei assim e falei, meu Deus, virou doutor. Todo mundo, sabe? Nós temos até uma conterrânea nossa aqui que faz umas meia doida aí de vez em quando nos YouTube da vida, né? Ave Maria. Aí o paciente vê, porque é uma pessoa super pública, conhecida, né? E, né, que canta muito bem, mas fica ali na sua, entendeu? Se der um problema, vai sobrar para quem? Como esteticista, canta muito bem a pessoa. Então, deve cantar, né? Tem uma coisa que é uma curiosidade, ela foge um pouquinho do tema, mas eu fico curioso, vocês que lidam, né? O que leva a pessoa a fazer aquele negócio nos lábios, fica parecendo o peixinho azul quando vai beijar? Que assim, a pessoa quando faz aquilo, ela se acha bonita, ela tá buscando o quê nesse caso? Eu acho que é isso que a Débora falou, que é assim, a influência de famosos, de influenciadores, que eles veem que fazem, né, se expõem à mídia, a pessoa é famosa e ele gera um grupo de seguidores que quer ficar igual àquela pessoa. Aí, né, acontece esse tipo de coisa. Mas existe muito exagero, né, não é uma harmonização. Harmonização significa harmonizar, né? Deixar o organismo um pouquinho mais jovem, mais jovem, mais simétrico, mais né, por exemplo, você tem um queixo às vezes mais retraído e o nariz mais para frente, você tenta harmonizar aquilo, deixar uma coisa mais harmônica. Isso é harmonizar. Existe contraindicação para a harmonização corporal? Uma das contraindicações é isso que a doutora Débora falou, uma coisa chamada dismorfofobia. Existem pessoas que têm uma visão errada do que é o organismo, do que é o corpo dela, do que é a harmonização. E o que ela fizer, ela não vai gostar. Às vezes ela tem um nariz perfeitinho,
mas ela viu, por exemplo, lá uma pessoa que tem um nariz assim, e ela quer mudar e fica igual, sendo que, né, isso completamente vai causar um problema para ela. Sim. E existe aquelas pessoas sempre insatisfeitas com o corpo dela. O problema dela não é o corpo, não é físico, é psicológico, psiquiátrico. Então isso é uma coisa assim, que tem que ser analisada, tratada, e essa pessoa, se ela fizer, que é uma contraindicação, vai gerar problemas, né? Porque não é isso que ela está procurando. É um produto de uma insatisfação, né? Esse dia encontrei um colega, ele virou para mim, e ele realmente está muito modificado, né? Falou, não estou parecendo Stallone? Falei, não. Mas todo mundo fala que tá. Falei, está longe. Está longe. Ontem, assistindo o programa do Fábio Porchat, né? Tava lá a DK, que é famosa, tá? E ela contou uma história que tem muito a ver, né? Ela, não sei se foi nos Estados Unidos, no México, né? Ela apresentou a documentação dela e a pessoa falou, não, isso aqui não é você. E ela teve uma dificuldade enorme. Daí ela foi explicar que ela tem, não sei lá, 700, lógico que ela exagerou quando ela usou esse número, né? Eu tenho 700 modificações aqui, isso aqui não é nada, né? E só passar a digitar. E quando conseguiram convencer, teve que trazer pessoas. Não, teve que trazer pessoas para testemunha, tá? Para mostrar que a pessoa da foto, né? Era ela, explicar que foi o procedimento, que modificou ela, que ela chegou naquela condição, né? Aí eu ri que ela falou assim, o cara foi embora tão desconfiado, deixou eu entrar, mas foi tão desconfiado que ele pensou, se passar perto da fogueira derrete, porque é plástico tudo, né? Há processos que as pessoas realmente se tornam uma outra fisionomia completamente diferente, né? Só não consegue alterar a estrutura óssea, né? Mas o resto, aliás, altera, né? Tem uns que quebra o queixo, modifica, tá? E isso é um procedimento que deve ocorrer para a melhoria de saúde da pessoa, né? Então, é isso que a gente falou, né? A pessoa tem que tomar muito cuidado, o médico que avalia, porque as mudanças modificam e depois existem alguns que são irreversíveis, existem alguns que são reversíveis, mas existem alguns produtos que são irreversíveis. Então, tem que tomar muito cuidado quando você faz essa harmonização facial, né? Essa harmonização corporal. Um problema que você disse da boca de peixe. Isso. Muitas vezes o paciente procura a gente querendo um lábio que não tem jeito de alcançar. E você coloca um pouco, explica, olha, eu vou tentar deixar você com seus lábios numa melhor versão de você mesma. Vou tentar. Não digo que eu vou alcançar, né? Ela vai, a pessoa ou ele vem, homem faz muito também, coloca um pouco. Aí eu falo, vamos esperar 2 meses, eu vou contar uma história que eu estou vendo que você tem bigode. E eu tive uma pessoa, um paciente nem mora mais aqui, ele chegou usando bigode. E ele falou, olha, minha esposa me pressiona muito, porque tal, eu não tenho lábio, eu não sei o quê. Aí eu fiz um pouquinho, preenchimento, com 3 meses veio, colocou mais um pouquinho, 6 meses mais um pouco. Quando chegou no final do ano, ele veio sem o bigode. Sim. Ele falou, doutor, ninguém notou. Ele falou, eu perguntei para ele, aí ele falou, amei. Eu adorei, porque eu, no meu íntimo, eu não sabia que eu realmente tinha tristeza de não ter lábio. E hoje eu tenho. Para mim tá perfeito. Na ideia dele, e a esposa também gostou. Então, quando você faz você trabalha a expectativa, né, do paciente, que a gente tem que trabalhar, e falar aquilo que dá para alcançar e aquilo que não dá. Agora, em relação a esse lábio que você fala de peixinho, tem paciente que gosta, sabia? Eu acho tão esquisito. Eu respeito, eu não gosto de trabalhar dessa forma, mas tem paciente que gosta, a gente tem que respeitar. Entendeu? Tipo, vamos falar aqui, alguns... Dá a impressão que a pessoa leva uma pancada na boca. Sim, mas para ela tá bonito, entende? Então, assim, eu respeito muito, né? Repito, quanto mais produto você coloca, mais complicação pode ter. Você pode pressionar uma artéria, você pode provocar uma necrose, você pode injetar dentro de uma artéria. O Gabriel sabe disso, sabe? E sai colocando com qualquer um. Porque o problema não é você chegar e fazer, é você saber que não pode fazer. Que doença que o paciente tem que não permite você adicionar aquele produto ali. Uma doença autoimune, por exemplo. Né? Eu canso de falar não para paciente, ele fica chateado. Mas não dá, você não pode. Pode te promover uma doença mais grave, entendeu? Então, não é só chegar e fazer.
A técnica não é tão simples. O que eu faço hoje, o Gabriel faz hoje, a gente não fazia antes. A gente estuda demais. Sim. Hoje mesmo, vou sair daqui, vou para um congresso em Brasília, sabe? A gente estuda demais. Então não pode menosprezar, né? A busca nossa pela eficiência, né? Pelas técnicas, pelas tecnologias, sempre visando o bem do paciente. Que acima do nosso monetário, vamos falar assim, existe o bem do paciente, que você precisa promover. Né, Gabriel? Com cuidado, né? Sempre. A minha curiosidade é sempre mais emocional, né? Pela minha formação. Então, sempre puxando para o outro lado, né? Sim, sim. Dentro da experiência de vocês, essa insatisfação e essa busca de um outro fator, ela está ligado ao meio social, às pessoas que convivem, ou algum trauma, alguma coisa que a pessoa já traz? Qual que é o tipo mais comum que vocês encontram? Acho que as duas coisas, né, professor? Acho que o meio social que a gente vive hoje, que é muita exposição, todo mundo tem a selfie ali, todo mundo tem o celular na mão e está se mostrando, e a amiga está mostrando. E também uma insatisfação, muitas vezes insatisfação que já vem anteriormente, essa pessoa traz, aí junta essas duas coisas e essa pessoa tenta resolver, né? Ela quer resolver, ela quer se sentir abraçada pelo meio em que ela vive, ela quer se mostrar como amiga mostra, né? Mostra isso, mostra aquilo, e tudo isso leva à procura, né? A tentar se mudar, ela acha que vai melhorar, né? Porque a amiga fez, a amiga postou isso e ela gostou, ou a amiga falou que gostou, então ela vai tentar procurar algo que dê satisfação a ela. E como ela pensa, talvez através da harmonização, aí ela procura o profissional para... Eu tenho uma implicância com um termo, que ele é muito utilizado, é mais utilizado inclusive no universo feminino, que eu acho assim, completamente desnecessário e doentio. Uma pessoa encontrar outra, sem ninguém perguntar absolutamente nada e falar assim, nossa, como você está linda, como você está bonita. Porque se você está linda e está bonita, você pode estar feia. E se você pode estar linda e estar feia, eu gero desequilíbrio. Eu gero um desequilíbrio emocional. Nós homens não tem muito esse negócio. Assim, na média. Já parece que está aumentando isso, né? O hábito nosso é apontar defeitos. Só que é dentro de um espaço de comédia. Né? Se essa pessoa não é machucada por esse defeito, vira brincadeira. Se também pode ser meio perigoso. Né? Não é algo que está totalmente fora. Mas eu vejo dia de festa, principalmente, o universo feminino, o pessoal que vem em torno de mim fala, ninguém perguntou se tem que dizer que está bonito. Deixa a pessoa bonita onde ela está. Mas existe essa necessidade de ficar elogiando as pessoas. Me parece que muito mais eu estou pedindo elogio do que qualquer coisa. Para a pessoa falar, não, você também está bonita. Ou seja, eu acho que isso oprime quem já tem alguma desconfiança de alguma coisa. Eu acho tão desnecessário. Quando chega assim para mim, a pessoa chega, seja mulher, nossa, como você está linda. E muitas vezes a gente está mesmo, porque fez um make, né? Eu fui recentemente no aniversário de 15 anos, modéstia à parte, eu me senti linda. Mas se alguém chega e fala, você está linda, eu falo, você também. Pronto, chumbo trocado não dói, entendeu? Você também está linda, resolve o problema, né? Uma culpa também dos pacientes hoje se chama filtro. Filtro de Instagram. E é o que a gente encontra, por exemplo, você faz... o paciente chega já com foto dela mesma, principalmente mulher, de costas, né? Assim, como diz aquele personagem, descostas. Descosta. Com aquele bumbum perfeito. E quer aquilo. Aí você tem que explicar tudo para o paciente. Como que é, como que funciona, que ele tem buraquinho ali, que tem celulite. Não é bem assim, que filtro é fácil, né? Passa ali uma massa corrida e o bumbum fica assim, você entendeu? Mas tem como a gente conseguir a sua melhor versão, tentar, né, melhorar aquilo que te incomoda. Ou seja, a pessoa faz um Photoshop dela mesma e quer que seja uma reprodução. Filtro de Instagram. Dentro dos procedimentos que são feitos na harmonização corporal, eles são eficazes? Eles têm durabilidade de quanto tempo, mais ou menos? Ou isso depende de algum fator? Vou te dar um exemplo que procura muita gente. Acho que o Gabriel, com certeza. O Gabriel, mais invasivo dele, resolve rapidinho. O meu leva um certo tempo. Por exemplo, culote. Mulher com culote. Quem é mulher que está escutando aqui sabe, né? Então, aquele acúmulo de gordura que depois dos 40, 50 é
piora, acentua mais com flacidez. Aí você tem que explicar para o paciente, olha, a gente pode usar esvaziador de gordura, que são os emptiers, né? A gente pode utilizar uma radiofrequência, um ultrassom microfocado que causa a gente chama apoptose, né? Compacta a gordura, disfarça bem, mas tem que trabalhar a flacidez. Você tem que trabalhar toda aquela área prejudicada. Não foi só a sua gordura que envelheceu, você entende? Então você tem também ali uma alteração de relevo, você tem flacidez de pele, você perdeu colágeno, elastina. Então, mas assim, tem como a gente melhorar? Sim. Você me dá 2 meses, me dá 3 meses, entende? Ah, não, tô com pressa, doutor Gabriel. Entendeu? Cirurgião plástico, né? Porque aí é muito mais rápido. E nesse exemplo que a senhora deu, esse tratamento é de 2, 3 meses e ele dura quanto tempo, mais ou menos? Normalmente 5 anos. Tudo depende de uma dieta, né? Academia. Não volta a gordura, não. Por exemplo, os emptiers, que são esses esvaziadores de gordura, eles destroem, causam necrose de gordura. Uma vez a gordura é destruída, muito difícil voltar, né? E a célula, o que acontece? Ela incha depois de uma certa idade, o tecido adiposo, a gordura. Você não cria novas células, a não ser numa obesidade. Então, uma vez destruída, é difícil voltar. Da mesma forma, o Gabriel pode explicar no caso dele fazer a lipoaspiração. Não volta. Porque você destrói isso ali. Supor que tenha 1 milhão de células de gordura num tal local. Se você tira 600 mil, vai ficar só 400 mil e aquelas células, elas não reproduzem. Vai ficar 400 mil. Pode inchar. Vamos supor que a pessoa engorde 20 quilos. Aí a célula incha. Mas normalmente essas gorduras são distribuídas para outras áreas do organismo. Por exemplo, a pessoa fez uma lipo aqui de abdômen. 1 ano depois engordou 20 quilos. Essa pessoa vai estar com o braço gordinho, pescoço gordinho, face gordinha. Mas no local, barriga lisa. Normalmente vai estar lisa. A não ser que ela engorde 40 quilos. Aí já começa a inchar essas células também que ficaram. É isso, assim que funciona. 7 horas e 52 minutos. E agora eu quero falar dos riscos, né? Eu sempre tenho esse cuidado aqui. Como eu venho da ética também, eu fico sempre preocupado com esse negócio. A pessoa, antes de ir no médico, ele vai ali no celular dele, bate uma curiosidade danada, ele vai ali no busca do Google, né? E digita o nome do que ele quer ali. Ele acabou de digitar, né? Tem um bichinho que vê as coisas e fica escutando, né? Que é o algoritmo. Sim. E aí o algoritmo vai passar, a partir daquele dia, apresentar para ele todas as soluções mágicas que a internet produz. Qual o risco disso? Isso a gente fica bem horrorizado de certas coisas, sabe? Porque só vem a complicação mesmo. É aquilo que eu falei. Você tem que saber diagnosticar. Eu acho que esse é o segredo. A partir do momento que você faz o diagnóstico, até psiquiátrico do paciente, né? Você tem que saber o distúrbio que ele tem. Sim. Que muitas vezes vem com aquela enxurrada que nem mesmo o próprio paciente tem essa percepção. Entendeu? Que isso é inalcançável. Nem Deus vai conseguir fazer o que você quer. Entendeu? E segunda coisa, será que eu tenho condição financeira de fazer aquele tratamento? Com o médico não tem, então vou no fulano de tal. Sim. Chega na fulano de tal, você quer fazer? Vamos. Tem esse, vamos. Mas o paciente, aquilo que eu falei, ele tem um problema. Entendeu? Não só de cabeça, mas um problema no corpo mesmo, um distúrbio que ele tem, uma doença que ele tem. Pode levar a perder a vida, né? Ou, entendeu? Então tem gente que tem choque anafilático com algum medicamento, uma quantidade de anestesia que esse povo não tem nem noção do que está colocando. Produtos do Paraguai, da Bolívia, que injetam por aí, manda manipular na farmácia da esquina e sai injetando. Gente, o povo não tem noção do risco que corre. E fora produto vencido, que a vigilância sanitária não dá conta. Você entendeu? O Gabriel sabe disso, é uma confusão. Verdade. Uma coisa muito séria, muito grave, né? É muito séria mesmo. 7h55, chegamos ao final do nosso programa. Voou o tempo, já terminou. Rapidinho. Doutor Gabriel,
Bom, então quero agradecer a todos os ouvintes, muito obrigado, um bom final de semana, nós estamos no final de junho, tem muita festa ainda, né, professor? Tem. Festa junina e julina. Junina e julina, tá aí, vem São João amanhã, São Pedro, São Paulo e tem julho pela amanhã já é São João, né? São João já amanhã, né? Jogou na quina da na quina da... De São João? É. Não joguei, não. Acho que eu vou jogar hoje. Eu nunca joguei, se depender disso eu não vou ganhar. Vou jogar para ver se eu ganho de presente amanhã. Doutora Débora, não some não. Não vou sumir. Hoje a gente não teve perguntas, né? Mas qualquer coisa pode mandar, né? Para vocês mandam para a gente. Eu acho que a função desse programa é isso: levar informação, fazer com que as pessoas se amem mais, né? Isso. Tenham noção do que é alcançável, do que não tem como alcançar. E é isso, tá? Agradecer, desejar um bom final de semana a todos vocês e que acompanhem nosso programa Saúde e Longevidade de toda sexta-feira.